Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus por esse dia, porque eu sei que esse dia foi o Senhor que nos preparou. E hoje eu quero, de acordo com a palavra que Deus colocou no meu coração, compartilhar segredos do céu com você, sim, porque a palavra de Deus se renova, gente, a cada manhã. Eu espero em Deus que você dormiu bem, espero em Deus que você esteja bem, você com a sua família. Espero em Deus que você tenha do Senhor Jesus Cristo uma resposta, sabe, da parte de Deus para todas as suas necessidades. Eu quero te convidar hoje, junto comigo, tomar este café, como eu gosto de falar, tomar um café com Deus, que não é outra coisa, gente. É a melhor coisa que alguém pode fazer iniciando o seu dia, que é a palavra do Senhor. Eu te convido você parar um pouquinho, se possível, sabe, refletir, meditar, como eu gosto de falar, matutar, mergulhar comigo nessa palavra. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já leu 1 Timóteo, o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, sabe? Do verso 1 ao 20, você já teve esse privilégio, sabe, de debulhar, de mergulhar, de ver coisas que ali estão escritas e reveladas para aqueles que de fato são discípulos do Senhor Jesus? Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você. Combate, mas combate mesmo, mas combate um bom combate. Não abra mão desta arma poderosa, dessa espada de 2 gumes, da autoridade que Deus deixou nessa terra. Eu vou dizer uma coisa para você: glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque enquanto o Espírito de Deus se faz presente nesse mundo global, através das vidas que o Senhor escolheu, através dos ungidos, através daqueles que foram separados, incumbidos de falar da palavra do Senhor, o Espírito Santo permanecendo nessa terra, meu Papai do céu, sim, Ele sempre vai nos guiar, como eu gosto de falar, sempre vai te guiar, sempre vai nos guiar à verdade. Mas, querido, quando o Espírito Santo de Deus for tirado, juntamente com a igreja, ai Jesus, aí isso aqui serão apenas letra, não terá vida, porque o que gera vida, o que traz vida é o Espírito Santo, ok? Gente, 1 Timóteo capítulo, tá? 1 Timóteo capítulo 1, do 1 ao 20, eu quero hoje fazer alguns comentários com você. Não sei se você sabe, mas aqui existe algo que me chamou muito a atenção, porque vai me falar de algo, e se falou comigo, imagina, vai falar muito com você também. Primeira coisa que nós já encontramos aqui é a saudação deste homem de Deus. A saudação de Paulo, gente, na saudação de Paulo aqui, ele já se apresenta como apóstolo, por ordem de Deus, de Jesus Cristo, como já está descrito no verso 1. Ele já começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança, escrevo a você. A quem que ele está escrevendo aqui? A quem? Ele está escrevendo a Timóteo, meu verdadeiro filho. Olha como ele já começa a falar: meu verdadeiro filho na fé. Aí ele fala que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você. Eita, eu amo essas coisas, porque aqui está o que eu mais ensino até o dia de hoje, que não é outra coisa, é o discipulado. Gente, eu fui chamado, pego pelo próprio Espírito Santo, e eu digo mais, querido, desde que eu me vi fazendo discipulado, célula, que é o grupo familiar, é o culto familiar para alguns entender. Quando eu falo célula, é ajuntamento de pessoas que o Senhor Jesus escolhe a dedo, e aí nunca eu quis, não tem como parar. Então, quando eu leio essas coisas, meu coração se alegra, por isso que eu gosto, e comigo hoje
hoje, como está aqui o pastor Amarildo, que sabe dessa história, né, pastor? Deus te abençoe, a você, sua digníssima esposa, a igreja da qual o Senhor colocou sob seus cuidados, a pastora Penha Rodrigues também, a bispa Noemi Simões, que sempre, né, gente, sempre está com a gente, também sempre aí enfatizando o seu glória a Deus, o seu aleluia, ah, então, eu já quero dizer, bispa, conosco hoje, pessoas escolhidas a Deus, ungido do Senhor. Gente, por que eu peguei hoje essa carta? Por que Deus tocou no meu coração? Porque tem lições para aqueles que estão envolvidos no bom combate. Sim, nesse bom combate, né? E Paulo vai deixar registrado: combate, Timóteo, combate, pastor Amarildo, combate, pastora Penha, combate, bispa Noé, minha esposa, combate. É isso, gente. Então vamos lá. A primeira coisa que me chama aqui a atenção nesta carta é a saudação. Por quê, gente? Porque ao escrever para Timóteo, sabe, ele traz algo que é fundamental. Ele, ao escrever, para encorajar o jovem, gente, Timóteo, Paulo assume dois papéis aqui. É aonde a gente tem que entender. E não só nós como discipuladores, não só nós como ungidos, que temos a marca, sabe, de Cristo sobre a nossa vida, mas aqueles também, me dirijo a vocês, meus queridos, aqueles que também são ovelhas do Senhor. Eu nunca vou me colocar numa posição de dono de nada. Sangue de Jesus tem poder, mas eu entendo que Deus me separou como uma ovelha guia, porque o verdadeiro pastor, quem é, gente? Nós entendemos, sabe, quem é o verdadeiro, de fato, o verdadeiro pastor. Eu sou uma ovelha, todos nós somos ovelha, como ovelha guia, é isso que a gente tem que entender. As demais ovelhas, elas vão olhar, vão compreender: poxa, para onde está indo aquela ovelha ali? Olha, está indo num lugar mais verdejante. Olha, ela está indo para as águas mais tranquilas. Olha, está indo onde tem mais fartura, está indo onde tem mais alimento. Então Deus nos dá essa orientação, abre os nossos olhos espirituais justamente para isso. Somos ovelha guia. Aqui Paulo já assume dois papéis importantes. E aí está a questão: aquelas pessoas que fazem parte de uma casa de oração, que ainda, preste atenção, que ainda não tem essa marca de ser uma ovelha guia, tem que estar atento. Por quê? Porque Paulo aqui deixa bem claro quais são essas duas posições que ele assume. Ele assume o papel, sabe, de apóstolo, ele já declara, ele assume o papel de apóstolo, enviado, embaixador, aquele que mais plantou, aquele que mais demonstrou que é sofrer pelo evangelho, e sofreu, e a gente sabe disso, foi escolhido para isso, não abriu mão, mesmo sabendo tudo que estava para acontecer com ele. Deus usou um profeta, Deus deu a ele tudo. Olha, é isso que vai acontecer com você. E aí? Você vai assumir? É isso que está preparado para você. Você vai desistir ou você vai continuar? Meu Deus, pensa numa coisa dessa. Então o primeiro papel que ele assume é o papel de ser o quê? Um enviado, embaixador, apóstolo. E o segundo, de pai espiritual. De pai espiritual. Como apóstolo, gente, aqui, pelo mandato de Deus, é aí que está a questão, de Deus, suas palavras carregam o que? A autoridade de revelação, ou da revelação, glória a Deus, divina, e devem ser obedecidas como sendo de Deus. E aonde está escrito isso? Aonde que eu vou ter fundamento para falar isso? E aí que está a questão: quando eu me coloco, quando vocês se colocam como porta-voz, como você se coloca, como está no grego, um kerix, sabe? Para ser um querigmá, um porta-voz, um pregador, um proclamador, alguém que vem anunciar os decretos de Deus. Se você nunca leu, eu te convido a ler. Lá em 1 Coríntios, ó, vou até ler, 1 Coríntios, opa, tô me sentindo uma escola bíblica dominical, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 37, diz o seguinte, olha, e tá na linguagem de hoje, depois você pode ler lá, tá, de uma forma muito mais um pouco diferente, mas olha o que diz na linguagem, na Bíblia linguagem de hoje. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual, deve saber
deve saber que o que estou escrevendo, olha o que diz aqui, é mandamento do Senhor. Meu Deus, que palavra linda. 1 Coríntios 14, 37. Como pai, escrevendo para seu verdadeiro filho na fé, suas palavras têm um tom de afeição e oferecem para Timóteo, jovem pastor. Meu, que incumbência que esse moço, jovem pastor, assumiu lá em Éfeso, hein? Meu Deus. Então ele, com tom de afeição, oferece o conforto para este jovem pastor. Meu Deus. Gente, o que este jovem pastor está agora sendo discipulado, orientado? O que de fato ele vai enfrentar, já que o próprio pai espiritual, o apóstolo Paulo, se dirige a ele? A carta é exclusivamente para o jovem pastor Timóteo. O que ele diz aqui? O que ele vai falar? O que ele quer que ele aprenda? O que ele vai agora enfrentar? O que ele de fato tem que aprender para se sair bem nesse bom combate? Aleluia. Gente, ele está enfrentando algo que muitas vezes eu e você há muito vem enfrentando. A gente às vezes não para pensar que nem todo mundo que faz parte daquele redil de fato está do nosso lado. Acredite se quiser. Soma com a gente. Rema com a gente. Tem muita gente que só está esperando o momento certo para pular do barquinho e sair a nado. Gente. E tem muitos ainda que infelizmente eu tenho que falar, desculpa, não tem como eu dar a volta, tem que ser direto. E tem muita gente que contradiz até o que você, sendo orientado por Deus, ensinando a palavra, dando os endereços, dizendo de qual ou de quem vem essa autoridade, muita gente contradiz o que você vem ensinando e pregando. Poxa vida, é triste, né? Mas imagine o jovem pastor, ele vai enfrentar doutrinas falsas. Ele vai contra as doutrinas falsas. Justamente aí é que entra o apóstolo, dando orientação, ensinando e pondo no seu coração o fortalecimento de não desistir, de enfrentar e falar a verdade. Quando nós, de fato, assumimos a posição de falar a verdade, é a verdade agora que vai trazer a verdadeira libertação, gente, sobre a vida daqueles que se dão ao ouvir a palavra do Senhor. Quando eu me coloco à disposição de ouvir o recado, a voz de Deus, meu papai, as coisas mudam. Pois no capítulo 1, do verso 3 ao 11, Paulo aqui, ele vai lembrar Timóteo do propósito do seu trabalho como evangelista. E aí é que a gente tem que entender. Primeiro, Paulo se mostra como embaixador, como enviado, como apóstolo. Agora, o jovem pastor Timóteo, agora, como evangelista, em qual cidade? Em Éfeso. É aí que está a questão. Ele vai lembrar, olha, Timóteo, não se esqueça do seu trabalho, do propósito pela qual eu te enviei e deixei você aí na cidade de Éfeso. Como evangelista, você vai agora trazer a devida correção. Sim, ele vai trazer a correção daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava ensinado e não procedia de Deus. Por quê? Porque certas pessoas estavam deixando de ensinar a doutrina de Cristo em favor de outra doutrina. E fábulas ainda. E sabe, ainda entrando em questão de genealogia sem fim. Por causa destas coisas, gente, alguns não estavam crescendo no serviço de Deus. Tá te respondendo alguma coisa aí? Sabe quando aquele momento que a gente vê que nada desata? Parece que tudo fica parado. Parece que as coisas não crescem por lado nenhum. E você bate, você ensina, vamos orar, vamos nos consagrar, vamos trazer o jejum, 21 dias, vamos não sei o que, porta aberta. Você faz campanha, você faz um monte de coisa e parece que nada sai do lugar. Será que aqui tem alguma resposta para você como homem, mulher de Deus? Justamente está a questão, porque as pessoas elas se preocupam com as coisas seculares, se preocupam com as coisas do mundo. Ela se centraliza em todo tipo de informação, busca sempre querer se dar bem em qualquer coisa que diz respeito às coisas pessoais do mundo, mas não busca cuidar da alma, da sua vida através da palavra. Vai entrar o que na mente dessa pessoa? Uma das coisas que muita gente não dá conta,
que toda informação falada e muitas vezes vista pela tiravisão, pegou? Ela entra, fica lá. Na hora que dá um play, gente, misericórdia de Deus, você não tem nada espiritual. Você tem toda a informação do mundo jaz no maligno. Você tem toda a informação de coisas ligadas à terra, mas não tem nada ligado para o reino de Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa. Todos nós, independente do que você crê, independente naquilo que você está seguindo, independente da religião que você diz que você está seguindo, que você deposita a tua fé, todos nós vamos passar para o segundo plano. Que isso? Segundo plano? Tem isso? Tem. Sabe qual é o segundo plano? O segundo plano é que eu e você vamos passar para a vida eterna. A questão é que na vida eterna, que a gente sempre fala, o mundo espiritual, vai se revelar de fato tudo aquilo que aqui, por causa desse tabernáculo, por causa deste corpo, por causa desta carne, que não quer, não deseja as coisas de Deus, está presa. É uma guerra, uma luta, é um combate. Mas quando você passa para o segundo plano, você agora não está mais preso à carne. Ela não tem como mais dizer mais nada. Ao contrário, ela vira pó. Porque ela veio do pó, para o pó voltará. Mas no mundo espiritual, aí vem a questão. E a Bíblia ensina isso. Se um dia você nunca leu, não vou nem dar o endereço, mas a Bíblia fala sobre o rico e Lázaro. Eu tenho certeza que um dia você já deve ter ouvido isso. Bom, cada um viveu de acordo com aquilo, sabe, que eles tinham em mão. O rico usufruiu de tudo que ele imaginava. Ah, hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Ah, hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Ele só sabia viver com regalia, sabe? Nem quis saber de Deus. Aí passou para o segundo plano. No segundo plano, se você não sabe, foi revelado onde ele estava, a forma que ele estava. E de longe ele olhava agora aquele que não teve nada do que ele teve na terra. Não. Só que ele estava no seio de Abraão. Estava lá no paraíso, sendo confortado, tendo tudo aquilo que infelizmente na terra ele não teve. E diz a Bíblia que aquele homem que só pensou nas coisas da terra, não deu nem valor para nada. Se alguém chegasse no meu modo de falar, falasse das coisas do reino, agora não, curti minha vida, dar meus rolês aí, curti aí meu dinheirinho, certo? E tal. Aí ele pediu que molhasse pelo menos o dedinho, ele já lá em tormento, para poder então ele sentir pelo menos na sua língua aquilo que lá dá a entender que nunca vai ter, a sede, a secura, o sofrimento. E ele lembrando, porque tem consciência, tanto aquele que está afastado de Deus lá, separado de Deus toda a eternidade, tem consciência, gente. Eu quero que você pense nisso. E aquele que está com Deus também, glória a Deus, tem consciência. E esse, infelizmente, que é o rico, teve consciência, ele queria que alguém ressuscitasse, que alguém fosse avisar todos aqueles que estavam no mesmo caminho que ele trilhou. Pense nisso, por favor. Pense nisso. Infelizmente, algumas coisas acontecem. Por quê? Porque alguém sempre diz, não é bem assim. A palavra, alguns ainda vão mais seriamente dizer, não, mas essa palavra aqui, quem escreveu? Quem escreveu essa palavra? Quem escreveu essa palavra? É os homens. Você entende? Algumas pessoas, elas até estão entendendo que é um aviso, está sendo alertada, mas querem justificar sempre com coisas ligadas da terra. Sim, querido, é claro. Mas a questão eu falei bem antes, quem traz vida, quem vai gerar vida, ele ainda está conosco. Ele quem? O Espírito Santo. Tudo que eu estou falando, se ele não pôr vida, se ele não gerar algo no seu coração, se ele não trazer a sua consciência que hoje é tempo de você assumir um compromisso, sabe, de servir a Deus de verdade. Pode ser que você está me vendo e vai me ouvir hoje, mas pode ser, vou dizer isso para você, que o dia de amanhã, tanto para mim como para você, pode ser que Deus fale, olha, terminou. Que Deus sabe o meu tempo e o seu tempo de vida. E aí vem um alerta. Então é melhor que enquanto você está me vendo, meu coração batendo, seu coração batendo, a gente aqui falando das coisas do Evangelho, e você falar, é verdade, eu estou pisando na bola mesmo. O Senhor tem me ajudado tanto. Não, Senhor, eu vou assumir um compromisso de seguir a tua palavra. Você entende? Então Deus sempre vai nos dar um alerta. E aqui, gente, o que aconteceu? Paulo começa a orientar o jovem pastor evangelista Timóteo.
Por causa destas coisas, alguns, sabe, não estavam crescendo no serviço de Deus, mas estavam se perdendo em discussões inúteis. É o que a Bíblia revela em 1 Timóteo, do 3 ao 4. Você pode ir lá, estou aqui. Então não sair daqui, aleluia. Timóteo, por exemplo, jovem pastor aqui, ele precisava exortar, olha aí, a igreja acerca de amor, de coração puro, de uma consciência boa e de fé, gente. Aí que vem a questão, de uma fé sem hipocrisia. É onde você vai agora comigo, no verso 1, você pode ir lá no verso 5, aonde ele fala, ele declara muito bem, essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Aí se eu pudesse aqui, sabe, a pessoa, eu junto com você e falava assim, olha, você tem uma fé verdadeira? Sua fé é uma fé verdadeira? Diante do Senhor você pode responder isso? Pense nisso. Gente, onde, olha o que eu vou falar agora, onde não há amor pela verdade de Deus, eu vou repetir, onde não há amor pela verdade de Deus e pelas pessoas que precisam da salvação, olha bem, a consciência se engana e ao seguir e ensinar com fervor as doutrinas de homens, a fé e as obras se tornam vãs e hipócritas. Presta atenção nisso, isso aqui é muito sério que eu estou falando agora. Porque tem muita gente que só se faz, só diz algo, mas no seu coração, seus interesses são totalmente contrários à verdade da palavra. Porque a verdade da palavra vai te amadurecer, vai te instruir a se defender, vai instruir a você dar valor à sua salvação. Sabe, tem muita coisa que às vezes eu vejo, eu acho um absurdo. Deixa eu te falar algo, por favor. Abre aspas aqui e vou te falar algo. Você imagina se agora eu só quisesse falar, olha, Deus é um Deus da prosperidade, Deus é um Deus que traz para nós todos os recursos. A Bíblia diz que tudo aquilo que está nessa terra pertence ao nosso Deus. Você como filho, é filho, filha de Deus. Então, por que você está vivendo nessa miséria, nessa, sabe, pindaíba? As coisas só dão tudo errado. Eu vou orar agora. Deus vai pôr recurso na sua mão, carro novo, a casa própria. Deus vai abrir contas e você vai... Peraí, vai. E a salvação entra onde? Até agora esse camarada não falou da salvação, quer dizer que tudo para Deus é que eu seja rico, que eu seja próspero. Tudo para Deus é que tudo dê certo. E eu não vou nem precisar cantar a música do Roberto Carlos, que todo mundo não, deixa pra lá. Você entendeu? É isso que eu tô falando. A minha questão aqui, a minha questão hoje, que Deus trabalha no meu coração é o seguinte, eu vou lutar pela minha salvação. Você deve lutar por ela, acreditar que Ele te deu esse direito. Você, uma hora, nós todos vamos se encontrar com Deus. E aí a coisa vai pegar. Por quê? Porque esse Deus, Ele deixou claro, a porta é estreita. Ele é a porta, todo mundo vai ter que passar por Ele. E quem não passar? Quem não passar não vai viver a eternidade com Ele. E já vai viver uma vida de sofrimento. Já entra no mundo espiritual numa vida de sofrimento. Foi o que eu comecei a falar. Então, o alerta é esse. Lute pela tua salvação. Tudo que tiver que acontecer, de acordo com a vontade soberana de Deus, vai acontecer. Porque Deus te ama. Deus não vai te deixar jamais desamparado ou desamparado. As coisas estão dando errado. As coisas não estão melhorando. As coisas não estão indo para frente. Preste atenção. Você está seguindo alguma orientação e essa orientação não é a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Se eu planto de acordo com a vontade de Deus, eu vou colher o melhor dessa terra. Mas esse melhor não quer dizer que agora eu vou ter a melhor casa, o melhor carro, né? Dinheiro a perder de vista na conta aqui no Brasil e no exterior. Não, gente. Pera aí. Nós vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, falando do reino, sabe, ensinando as pessoas. Deus vai sempre ver suas necessidades, nunca vai deixar lhe faltar nada. Mas eu te pergunto, você está seguindo a orientação da palavra de Deus?
Você está enquadrado nesta palavra? É aí que está a questão. Aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, versos 6 e 7, já fala sobre isso que eu acabei de falar. Relata tudo isso. Onde não há amor pela verdade de Deus e pelas pessoas que precisam da salvação, a consciência se engana, gente. E ao seguir e ensinar com fervor doutrina de homens, a fé, as obras se tornam vãs e hipócritas. Está no verso 6 e 7 o que eu estou falando aqui. Agora, se você quiser mais uma base, pode ir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12, e no 1 Timóteo ainda, nessa carta, tá? No capítulo 4, do 1, o verso 2, e 2 Timóteo, olha o tanto de endereço que eu posso te dar, no capítulo 4, verso 1 e 4, e até em Mateus. Eita, você vai achar tudo isso que eu estou falando aqui como base, que está lá no capítulo 15 de Mateus 7, verso 7 ao 20. Gente, o uso legítimo da lei, olha o que eu vou lhe falar, o uso legítimo da lei, doutrina de Deus, é a correção dos que erram, e não a criação de polêmica e discussões, conforme está no capítulo 1 Timóteo, verso 8 e 11. E ainda te chamo a atenção se você quiser fazer uma comparação lá em 2 Timóteo 3,16. Tudo isso que estou aqui enfatizando, falando, proclamando, é para lhe chamar a atenção. O bom combate é esse. Lute pela tua salvação. Lute por aquilo que Deus, até o dia de hoje, tem te mostrado, te revelado. Não vacile, não vacile. Não vacile, porque a coisa é séria. Muitos que já dormem no Senhor, pensa nisso. Já dorme no Senhor. Imagina se essa pessoa em algum momento, ao passar para o segundo plano, ai meu Deus, chega lá e fala, epa, que lugar é esse? Meu Deus, você entende o que eu estou tentando te alertar, mas nós estamos ainda aqui vivos. E como pessoa, você vai entender agora, como pessoa, estando vivo, você tem o direito de escolha. Escolha fazer um bom combate, lutando contra o pecado, não abrindo mão da salvação, mergulhando todos os dias, todos os momentos se possível, sabe, buscando de Deus este alimento espiritual. Por isso que eu falo, 2 Timóteo capítulo 2, sabe? 2 Timóteo, perdão, capítulo 3, verso 16, tem muito mais base para o que eu acabei de falar aqui. Quem discute, por exemplo, quem discute a doutrina de Deus, olha essa é para você, meu querido. Quem discute a doutrina de Deus, sem primeiramente ouvi-la, e obedecê-la, comete um grande e grave erro. Se você ler em Mateus, não vou nem ler essa, eu vou repetir, Mateus, capítulo 22, o verso 23, tá, ao 33. Vai lá, depois você pega aí, ó, Mateus, capítulo 22, verso 23 ao 33. Gente, com muito cuidado, devemos compreender, de fato, falar e praticar ousadamente somente a doutrina que o Senhor nos revelou no seu Evangelho. Eita, aí entra uma coisa que eu acabei agora de lembrar. Mas é tanta mistureba, gente. Me perdoe falar dessa forma. Quando você entra, que você vê ciências e ciências se misturando, sabe, dentro de uma filosofia, psicologia, pelo amor de Deus. E aí aquelas pessoas que não têm orientação, que às vezes não têm nem o conhecimento daquela determinada ciência, já não sabe mais a quem dar crédito. Pô, eu vou dar crédito à palavra, eu vou dar crédito a essa pessoa que diz ser instruída nessa área, dentro dessa ciência. É isso que eu estou falando. É um tal de autoajuda agora que eu nunca vi. Mas só não pede para essa pessoa expulsar demônio, vai dar problema, vai dar BO, vai dar problema. Não pede para as pessoas orar pela cura de fato, cura e libertação. Meu papai do céu, vai ser um horror. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Então essas coisas que me preocupam.
Eu tenho que falar do evangelho. Se eu estou falando da palavra, a palavra me está orientando, me está dizendo sobre questão de doutrina falsa, né? Ensinos que totalmente são ensinos dos homens, fábulas, hipocrisia. Hipocrisia, né, é a arte de dizer alguma coisa e de fato é pura mentira. Só interpreta, não tem nada, imita. É essas coisas que me preocupam. Tive que falar, perdão, porque são coisas que eu vejo de monte, sabe? Pelas lives, vídeos e algumas chamadas casas de orações. O que eu quero chamar a atenção de você aqui? Já que nós temos que falar aqui, como está dizendo a orientação de Paulo ao evangelista Timóteo, ele está dizendo que com muito cuidado devemos compreender, falar e praticar ousadamente somente a doutrina que o Senhor nos revelou no seu evangelho. Por isso que eu amo os evangelhos. Você está vendo o pôster aqui? Aqui essa representação são os 4 evangelhos. E já começa no livro do proto-evangelho, que eu amo, Gênesis capítulo 3:15. Já começa lá. Eita Deus! No livro de Ezequiel tem toda a representação que fala dos 4 evangelhos. Que ontem eu falei sobre doutrinas cardinais. Que hoje à noite, a nossa live hoje vai ser 18h30 para frente. Eu entro já no culto familiar, minha família estará comigo, nós estaremos cultuando, vou falar um pouquinho sobre essa questão da doutrina cardinal. E não vou falar de outra coisa, gente, você vai amar, porque tem algo lindo que eu estou segurando, pérola, mas que eu vou contar tudo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu te convido, 18h30, eu com a minha família, né? Estará minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a Bispa Noemi, alguns que já fazem parte da célula de evangelismo, está convidado, estará com a gente aqui. E eu vou fazer uma célula, um culto familiar, né? A célula familiar, vamos falar, vamos cantar, mas a palavra revestida com poder celestial. Eu estou te deixando já a parte para você entender. Porque hoje eu quero falar algo que está ali, sabe? Nos evangelhos, está ali. Mas Deus falou, conta para eles, conto tudo, ok? Aqui. Sabe o que é o fundamental aqui? É que eu entendo que eu tenho que falar do poder do evangelho. Se você pega o capítulo 1 de 1 Timóteo, eu estou nele ainda. Você tem ideia, eu estou nele. Você vai no verso 12. No verso 12, gente, já começa algo maravilhoso. Olha, eu vou voltar, vou pegar o 11 para frente. Olha o que diz. Esse ensinamento se encontra no evangelho, linguagem de hoje, tá? Que Deus me encarregou de anunciar. Isto é, a boa notícia que vem de Deus, bendito e glorioso. Agora, no verso 12, ele já muda aqui, porque ele vai trazer algo muito mais fundamental, que vai colocar no meu e teu coração isso aqui. Olha que coisa linda. Ele diz, agradeço a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor. Paulo falando, gente, olha o que ele diz, olha como que ele trata as coisas aqui. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar, olha bem, apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter perseguido, insultado, mas Deus, aleluia, glória a Deus, mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo, e o nosso Senhor derramou sua imensa graça sobre mim e me deu fé e amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. E, olha bem, o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus, aleluia, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Meu Deus, eu fui até o 15 e em verdade até o 17. Só para você saber por que eu estou hoje falando sobre a carta de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso até o 20. Aqui você vê que o poder do evangelho, olha, ninguém sabia mais sobre, vou dizer de novo, ninguém sabia mais sobre o engano do que o próprio apóstolo Paulo. Ele acreditava estar fazendo o que era reto
perante Deus, mas sua ignorância e incredulidade, olha bem, perseguia ou perseguiu, né, com fervor a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, você pode ler lá em Atos o que eu estou acabando de falar. No livro de Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 3, Atos, capítulo 9, se você quiser registrar também do verso 1 ao 2. Gente, mas existe algo lindo aqui. Porém, glória a Deus por isso. Porém, pela graça de Deus, através do quê? Do Evangelho. Como que é? Através do Evangelho. Olha bem, até este principal dos pecadores recebeu perdão quando creu. Opa, quando creu para a vida eterna. Tá lá no capítulo 1, você pega do 14 ao 17. O evangelho que salvou. Vou repetir. O evangelho que salvou. Não foi fábulas? Não. Não foi alguém contando alguma filosofia? Também não. Não foi autoajuda? Também não. Não foi autoajuda. Não foi alguém que formado, não que eu tenha nada contra, entenda bem. Até porque eu também fiz psicologia pastoral. Não é alguém que domina a área da ciência da psicologia, que entrou com algum argumento, algum pensar, algum psique. Não. Aqui está falando do que mesmo? Do Evangelho. Do Evangelho, gente. O Evangelho que salvou Paulo. O Evangelho que salvou Paulo não incluiu a doutrina de certas pessoas em Éfeso, tá? Não tem nada. Você tá entendendo como é bom a gente mastigar, entrar com um pouquinho de exegese? Querido, ajuda, porque você vai entendendo coisas que às vezes só de pregar, de falar, não te alcança. Por isso que hoje eu falei, estou me sentindo na escola bíblica dominical. Glória a Deus, aleluia. Este, gente, era o Evangelho. Este era e este é. Eu afirmo, este era, porque está dizendo para Timóteo. Então, este é o Evangelho que eu, você, nós, o ministro do Evangelho, pregadores do Evangelho, salvo pelo poder, o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, que nos trouxe o verdadeiro perdão, pagou a minha, a sua, a nossa dívida. Este é o Evangelho que Timóteo, ou era o Evangelho que Timóteo, no caso lá, precisava pregar, confiante no poder dele, tanto para corrigir o erro, como para salvar, querido, os que nele creem. É como está escrito na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, se você quiser, você corre lá. Eu não vou ler, porque senão vai se pendurando muito tempo e esse café vira almoço. É isso que eu fico preocupado, tá? Mas em Romanos capítulo 1, você anote, capítulo 1, verso 16 e 17, tem algo lindo que fala lá sobre a questão de pregar o Evangelho. Eu não me envergonho, não sei você. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia! Então, querido, aqui está a questão do bom combate. Aqui está a questão de eu não abrir mão e sempre falar sobre as coisas do reino de Deus, principalmente de um evangelho que é o poder de Deus. É aí que está a questão. Timóteo precisava ficar firme na luta contra a falsa doutrina que você encontra no verso 18, verso 19 desta carta de 1 Timóteo. E você pode comparar com Judas, versículo 3, tá? E o verso 4 lá. Hoje, nos dias atuais, eu estou falando hoje, querido, há muitos que têm rejeitado a boa consciência, ensina como doutrina coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aí que está a questão que eu chamei a atenção. E onde eu tenho base para poder falar isso com a autoridade de Deus? No verso 19. 1 Timóteo. Você vai no 1 Timóteo. Vai no verso número 19. Diz o seguinte: conserve a sua fé. Mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado. Tá vendo como Deus fala? Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. E isso tem causado a destruição da sua fé.
é resposta para muita gente. Por isso que eu sempre falo, compartilhe essas lives. Meu maior interesse é falar das coisas do reino de Deus. Se alguém pegar, notar, eu muito mais falo da palavra, das coisas do reino de Deus. Porque que já entra na live, já sabe quem que está falando e quem é a pessoa de Deus que está falando. Entende? Você apenas será um porta-voz. Você será como eu. Eis que o semeador saiu a semear. É o que eu estou fazendo. Querido, hoje, repito, há muitos que têm rejeitado a boa consciência e ensina como doutrina coisas que não faz parte do evangelho. É aí que eu estou chamando a atenção. Devemos, eu e você, manter a fé, assim como Timóteo, pregando fielmente a palavra do Senhor para corrigir os que blasfemam com doutrinas falsas, como está no verso, fechando, glória a Deus, o verso 20, o que diz lá? Entre elas estão Emineu e Alexandre. Olha o que Paulo fala aqui, meu Pai do céu, que eu já entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar mais. Você já tinha lido isso? 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo, tá? Capítulo 1, o verso de número 20. Meu Deus do céu. Aí eu fecho lançando essa pergunta, que você vai ter a resposta, vou te ajudar. Olha, não estou falando que eu me sinto em escola bíblica dominical, escola de mestres, aleluia. Eu vou deixar essa pergunta para você e vou encerrar aqui o nosso Café com Deus. Você terá a resposta no verso 3 do que eu vou te perguntar. Você terá a resposta, capítulo 1, verso 3 ao 11. Qual o resultado? Já que a gente está falando do bom combate, né? Aprendendo um pouco sobre a carta de 1 Timóteo, o próprio apóstolo sendo pai espiritual e apóstolo de Timóteo, o pastor evangelista, deixado numa incumbência na cidade de Éfeso, eita, e sendo orientado e confortado. Então a pergunta é essa: qual o resultado, querido servo do Deus Altíssimo, discípulo do Senhor Jesus? Qual o resultado? Quando pessoas deixam de ensinar a doutrina de Cristo? Você tem a resposta no verso 3 ao 11. Esta é a pergunta para você. Por isso que eu falei, estou me sentindo hoje, eu estou gostando dessa ideia. Quem sabe, hein? Vai orando. Eu entro aí com a nossa escola bíblica de mestres. Oh, aleluia, online. Aí vou ter que fazer, né, um grupo e vocês não poderão, se assim Deus permitir, faltar. Olha, é uma ideia. Aí você pode dizer, vamos fazer, vamos ter, é com vocês, tá? É um prazer, eu amo falar das coisas do reino de Deus. A pergunta é, isso é para você. Vamos ver se você vai poder responder depois. Você pode entrar depois, você sabe disso no comentário. A resposta é essa. Qual o resultado quando pessoas deixam de ensinar a doutrina de Cristo? 1 Timóteo, capítulo 3 e 11. Deixo isso para você que me acompanha, você que vai me ver durante o dia, você que vai me ver durante a tarde, e alguns ainda me vê à noite. Amém? Que Deus te abençoe. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que entrou. Oh, aleluia. Tá? Pastora Penha, pastora Marildo, tá? Tá, Nanda, que Deus te abençoe, minha querida, tá? Sempre quando você aparece, meu coração se alegra, porque eu sei que aí na sua casa nós deixamos plantado, querido, a palavra do Senhor. Não se esqueça disso, ainda dá tempo, hein? E essa palavra que vem encontrar no seu coração e ferver para que você, eita, não abra mão do que foi falado hoje sobre a salvação, tá ok? Querido Marcelo Rosa, que o Senhor Jesus te abençoe, levita, servo do Senhor, amém? Minha digníssima esposa, Bispa Noemi, estamos saindo, querida, então dê aí o seu bom dia a todo mundo, que Deus abençoe a cada um, que à noite, às 18h30, hoje nós temos nossa célula, culto familiar com a minha família, louvor, adoração e palavra, amém? Tá todo mundo convidado. 18h30, vamos celebrar o Senhor Jesus, porque eu sei, eita, o Rei voltará.
Está para acontecer algo extraordinário. Olha o meu abraço a todos vocês. Um beijo no seu cardíaco, no seu coração. Amém? Deus abençoe. Shalom. Bom dia.